Professor Evaldo Lima, boa noite. Jeff Peixoto, boa noite. Everton, boa noite. Esperando aí a chegada do Acácio para a gente começar a bater um papo, bate-papo com ele sobre o bicampeonato 94-95, todo o período que ele teve no Ferroviário, né? Ficou de 93 a 98. Thales Moura, craque Acácio, vem aí. Thiago Piauí, boa noite. João Bosco, Sâmia Saboia, Acácio, acabou de entrar, vamos inserir ele aqui na conversa. Boa noite. Tá ouvindo, Acácio? Tô vendo bem. Acácio, boa noite. Craque Acácio, né? Como tá todo mundo anunciando aí, todo mundo à espera do craque Acácio. É Acho que a isso. maioria das pessoas lembra bem de você, Acácio, mas nós vamos ter hoje essa live justamente para recordar a sua importância no Ferrão. Para começar, Acácio, em que lugar do Brasil você está agora? Em primeiro lugar, boa noite, Elbrando, boa noite a todos. Com muita alegria que recebi esse convite aí da Almanac do Ferrão, né? Muito feliz por ser lembrado por todos aí em Fortaleza, principalmente dessa torcida coral aí, uma torcida que eu aprendi a amar. Me identifiquei bastante no tempo que eu passei em Fortaleza, jogando no nosso Ferroviário, no nosso Ferrão. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje falando um pouco da minha passagem aí em Fortaleza e no Ferroviário, que é o clube do meu coração. Respondendo a sua pergunta, hoje eu moro em Feira de Santana, na Bahia, né, cidade aqui a 110 quilômetros de Salvador, a cidade que eu nasci, fui criado, que foi a minha origem, né? Passei um tempo viajando, jogando em vários clubes. Depois que eu parei, a minha residência fixa hoje é aqui em Feira de Santana, na Bahia, interior da Bahia. Beleza, Cássio. Participação do professor Evaldo Lima, torcedor do Ferroviário Ferrenho. Acácio, craque eterno, obrigado por tudo. Você é eterno para a cidade e para o Ferroviário. Obrigado. Acácio, boa noite, seja bem-vindo. Eu vi, Acácio, uma entrevista tua, cerca de mais ou menos 30, 40 dias atrás, aí em Feira de Santana, e Sim. você estava falando da tua carreira no futebol e uma coisa me chamou muita atenção na tua entrevista. Tu falou que aqui no estado do Ceará, mais precisamente aqui no Ferroviário, você recebia um tratamento diferente dos outros locais que você jogou. Isso. Você agradecia com carinho a forma como as pessoas têm você na memória do Ferroviário e na memória do futebol cearense de uma maneira geral. Você acha realmente que o Ferroviário é diferente nesse aspecto em relação à memória dos jogadores que passaram pelo clube? Muito, muito, muito. Eu tive a felicidade de jogar em vários clubes, aqui na minha terra mesmo, no Fluminense de Feira, onde eu comecei a minha trajetória como atleta, como profissional e tenho essa gratidão pelo Ferroviário, porque, na verdade, aqui um clube também muito amado, o Fluminense, né, onde eu comecei, mas eles não lembram assim, não dão atenção, não dão o devido crédito, não reconhecem um pouco a história que você tem no clube. E do Ferroviário, Fortaleza em si, todos os torcedores todos os torcedores coral, eu sempre tive esse reconhecimento. Sei do meu feito, eu participei de 94 e também participei de 95. Eu tive a felicidade de ser campeão e bicampeão pelo Ferroviário, que a maioria foram campeão em um ano ou no outro, né? Eu Isso. participei dos dois, então eu tive essa felicidade e fico muito grato, porque às vezes eu penso, meu Deus, será que eu fiz tanto assim? Porque eu sou tão lembrado aí por vocês, que aqui na Bahia eu tenho 20 anos que eu parei de jogar. Então, vocês ainda falam, Acácio, eu recebo muitas coisas boas que vêm aí dos torcedores do Ferroviário, da própria diretoria, das pessoas que conviveram comigo nesse período aí de 94, 95. E eu sinto uma gratidão muito grande. Eu fico feliz. Quando você me convidou, já aceitei logo, porque eu sei que vocês realmente valorizam o ídolo do passado. E é muito bom você ser reconhecido e ser lembrado. E eu fico feliz por esse trabalho aí, que não só o Ferroviário, mas toda a torcida coral, todos vocês, não deixam essa chama apagar de 94 e 95. E a gente se sente importante, se sente feliz em ter participado dessa história. Maravilha. Você viu quem mandou um abraço para você aí? Foi o doutor Flávio Henrique. Lembra dele? Demais! Doutor, um grande abraço, doutor Flávio. Eu sempre quis arrumar o contato do doutor Flávio, nunca consegui.
Ele Uma está pessoa aí. também que sou muito grata aí. Você falou de uma pessoa que fez uma ou duas cirurgias aí, me ajudou bastante, sempre presente na minha vida, nos momentos difíceis que a gente atleta, a gente fala muito do lado bom, né? Mas tem É, o lado também difícil, quando você se machuca, você se sente mal, você se sente inútil. Algumas pessoas te olham diferente, mas doutor Flávio, sempre do meu lado, não só como médico, mas me dando força, me ajudando. Sou muito grato a ele também. Um maravilha. grande abraço, doutor Flávio. Maravilha. A casa, vamos falar do teu começo. Foi Fluminense de Feira de Santana, né? Você jogou o Isso. Campeonato Baiano. Você começou com quantos anos no futebol? Eu, na verdade, comecei tarde. Eu me profissionalizei com 21, 22 anos. Jogava intermunicipal aqui na Bahia. Com 22 anos, fui descoberto aqui. Me profissionalizei no Fluminense. No primeiro ano que eu me profissionalizei, a gente aqui no Fluminense já fez uma boa campanha. Conseguimos ser vice-campeão da Série C. Perdemos uma final lá para Tunaluz, em Belém. O Fluminense perdeu essa final histórica. Tomamos um gol e aos 49, até aos 48 a gente era campeão brasileiro da Série C. Aos 49 tomamos um gol e perdemos o título. Foi onde eu comecei toda a minha trajetória profissional. E como eu te falei, aqui na Bahia, em feira principalmente, eles não valorizam muito o atleta da casa. A gente, mesmo fazendo uma campanha boa, fazendo vários gols aqui, logo depois eu saí do Fluminense e acho que a minha saída, que eu saí daqui, fui para o Ferroviário, eu acho que a minha história como atleta, como jogador de futebol, mudou a partir do ponto que eu cheguei no Ferroviário. A minha história dentro do futebol mudou total. É verdade que você estava quase desistindo de jogar futebol quando veio para o Ferroviário? Isso. Eu estava no Fluminense com essa boa campanha que nós fizemos, não fomos valorizados. Eu era jogador da casa, aí o Fluminense trouxe vários jogadores, eu fiquei um pouco no canto. Aí foi quando Lula Pereira, em 1993, através do seu pai, Geraldo Pereira, que é daqui de Feira, falecido Geraldo Pereira, me convidou para ir para o Ferroviário. Lula Pereira pediu um meia atacante, e Geraldo Pereira me indicou. Aí vai, não vai, o Fluminense não queria liberar. Eu falei, não, se não me liberar, eu paro de jogar. Aí consegui sair do Fluminense e a partir daí, como eu falei, a minha história profissional mudou. E eu sou grato também ao próprio Lula Pereira e ao seu pai, Geraldo Pereira, que foi quem deu esse impulso para que eu pudesse seguir minha carreira fora de Feira de Santana. Você trabalhava numa cervejaria também, em paralelo com sua carreira no Isso, futebol? isso. Então, esse tempo que eu fiquei no futebol amador, era vendedor da Brahma, vendia cerveja. Meu início foi assim, era um vendedor. Saí, jogava intermunicipal, como eu falei. O presidente do Fluminense me viu jogando intermunicipal e pediu minha contratação de imediato. Aí eu comecei, saí do meu emprego para jogar futebol. Primeiros 6 meses a experiência não foi muito boa. Pensei em parar. Aí o divisor de águas na minha carreira profissional do futebol se deu nessa passagem aí entre Fluminense e Ferroviário. Quando você recebeu o convite para jogar no Ferroviário, certamente você deve ter ouvido falar que pouco tempo antes o Ferroviário tinha tomado de 9-1 do Ceará. Não deu medo não de você jogar nesse time? Olha, na verdade, quando eu saí aqui, eu não sabia que o Ferroviário tinha tomado 9-1. Eu vim saber quando eu cheguei em Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, tinha um amigo meu que estava no Ferroviário, um lateral direito, que é daqui de Feira, chamado Itamar. Ele já estava aí, mas eu não tinha contato com ele também. Quando eu cheguei, que eu desembarquei em Fortaleza, quando eu cheguei na Vila Elzi Cabral, que eu vim ver que realmente tinha muitos jogadores indo embora, né? Chegando outros, e Lula Pereira intensificando os treinamentos. E a partir dali, acho que não mudou só a minha história, mudou também a história do clube. O Ferroviário Sem dúvida. fez várias contratações de jogadores desconhecidos como eu, como Batistinha, como Lima, Branco. Se eu for citar no Ricardo Lima, se eu for citar nomes aqui, vou ser até injusto com alguns, mas foi a partir daí que foi o divisor de água, não só para mim, como para o Ferroviário, que Lula Pereira trabalhou muito naquela época, fez um grande time. Em 93 já conseguimos, depois daquele 9-1, já conseguimos fazer boas partidas e nos recuperar, mas a grande chave, a grande virada foi em 94, todos sabem disso, né? Exatamente. Em 93, inclusive, que foi a tua estreia, você chegou junto com um ponta esquerda que veio, se eu não me engano, do Batel do Paraná, chamado Márcio. Vocês dois Lembro. estrearam no mesmo jogo.
Você Isso. lembra da tua estreia contra o Fortaleza? Olha, eu não lembro muito assim de detalhes, não. Eu lembro assim que quando eu cheguei em Fortaleza, por sinal, quando eu desembarquei no aeroporto Pinto Martins, quem foi me buscar foi Lula Pereira. E eu nunca tinha saído da Bahia, né? Eu pesava 61, 62 quilos, bem magrinho. Quando eu desci, eu me dei de cara com Lula Pereira me disse essa seguinte frase: Você vai resolver meu problema? Eu quero ver. Aquilo ali já tomei um susto. Falei, meu Deus, que Responsabilidade. responsabilidade. É, aí, a partir dos treinamentos, a gente começou a treinar. E eu lembro, não sei contra quem eu estreiei, eu lembro que nos meus primeiros jogos eu jogava bem, a bola batia na trave, não entrava, saía de frente para o gol, não fazia o gol. E a gente ganhava, mas eu não conseguia, eu sempre fiz muitos gols, mas os primeiros 4, 5 jogos não conseguia fazer, fazia tudo certo, menos o gol. Mas depois passou essa fase, a bola começou a entrar, e aí as coisas começaram a acontecer melhor para mim. Deixa eu lembrar aqui, tua estreia, Cássio, foi no dia 18 de abril de 1993, contra o Fortaleza. Vou bem frisar bem o nome do Fortaleza, que vai entrar várias vezes aqui no nosso papo, Isso, é. né? Porque Isso. você foi o verdadeiro carrasco do Fortaleza nos anos 90. Mas nesse jogo específico, que estreou você, estreou o Márcio, o Fortaleza ganhou de 4-1. E o gol do Ferroviário foi seu. Quer dizer, você já Foi? chegou, Aí eu não foi seu. lembrava. Não lembrava. E você já chegou mostrando as credenciais para o Fortaleza. Inclusive, menos de um mês depois, teve outro clássico com o Fortaleza. Esse você não fez gol, mas o Ferroviário ganhou no dia 16 de maio de 93 de 4-1, na mesma moeda. Pagou os 4-1 de um mês antes. A partir dali, a gente sabe como é que foi a história. É. Você acha que aquele campeonato de 93, que o Ferroviário, inclusive, se recuperou depois do 9-1 e chegou a disputar um turno com o próprio Ceará? Perdeu, se eu não me engano, de 1-0, enfim, um jogo Isso. super disputado. Você acha que em 93 você estava no melhor da tua forma ou o melhor ainda vinha depois? Não, não estava. O melhor, com certeza, eu te falo isso com propriedade, que a minha melhor forma veio depois. Porque 93, para mim, tudo era novo no Ferroviário. Eu nunca tinha saído da Bahia para jogar. O Ferroviário tinha sido meu primeiro clube. Mas eu fui tão bem recebido aí em Fortaleza e pelo Ferroviário que eu tenho uma gratidão muito grande por esse clube aí. Como eu falei para você, que eu amo muito, acompanho daqui da Bahia. E então, como eu fui bem recebido, quando você é bem recebido, eu acho que você trabalha, você vive feliz. Então, eu me reencontrei no futebol aí em Fortaleza, mas com certeza também que não foi meu melhor ano. Apesar de que, com 4 meses que eu estava aí no Campeonato Cearense, quando o campeonato acabava no meio do ano, não era o ano inteiro, como foi em 94. Agosto. Com 3, 4 meses eu já estava no Sport Recife jogando a Série A. Mas mesmo assim não foi meu melhor ano, com certeza não foi. Como é que foi essa tua passagem pelo Sport Recife, na Série A do Campeonato Brasileiro? Muito boa, minha passagem, eu me firmei, eu era titular no esporte, joguei o Campeonato Brasileiro todo, só que eu fui emprestado para o esporte. Meu passe, nesse intervalo aí, o Ferroviário comprou meu passe aqui na mão do Fluminense, Douglas Albuquerque e Clóvis Dias comprou meu passe e presenteou o Ferroviário, então meu passe era preso. Eles me emprestaram até dezembro, eu fiz um bom brasileiro pelo esporte, e só que meu contrato de empréstimo acabou em dezembro. Mas o esporte me queria em janeiro. Aí o presidente do esporte não entrou em contato com o Ferroviário, mas mandou minhas passagens. Eu fui para Recife, fiz toda a pré-temporada em janeiro. Já tinha acertado o contrato, tudo com o esporte para permanecer lá em janeiro de 94. E o Ferroviário, através do seu Clóvis Dias, o presidente, me falou que eu não iria ficar, que só ficaria vendido no esporte. Aí o presidente do esporte ligou para o presidente do Ferroviário e não entraram em acordo e o presidente Clóvis Dias exigiu minha volta para Fortaleza, porque eles só me deixavam no esporte se o esporte comprasse meu passe. O esporte não tinha, financeiramente não vinha bem, não tinha dinheiro para comprar, aí automaticamente eu tive que voltar para o Ferroviário e foi aí que começou a minha história no clube. Aí você chegou para fazer um amistoso contra o Fortaleza, de novo o Fortaleza na tua vida, O e meteram Fortaleza, 4-0 lá na Barra do Ceará. 4-0 lá na Barra do Ceará. Lembra desse amistoso? lembro. Esse eu lembro. O que é que passa pela tua cabeça quando tu lembra desses 4-0 no Eu acho que eu comecinho fiz da, 2 gols ou da foi temporada de 3, eu não lembro. 94?
Olha, eu Você não fez lembro 2 gols e o exato. Batitinha fez 2. Foi, não foi? Ah, eu fiz 2 gols nesse Foi. jogo aí, foi. Na verdade, como você Isso. falou, eu sou feliz. O Fortaleza acho que deve ter sido o clube que eu fiz mais gols em todos os meus jogos no Ferroviário. E acho que o segundo, o Ceará. Porque eu tive muita felicidade. Eu sempre fiz gol em clássico, então eu acho que também isso ajudou muito a minha carreira aí no Ferroviário, porque a maioria dos clássicos, até os clássicos decisivos, principalmente contra o Ceará, né? Que o Ceará a gente ganhava, mas ganhava mais difícil, era 1-0, 2-0, né? E sempre os gols eram meu. E contra o Fortaleza, com todo respeito, a gente em 94 e 95, a gente gastava o bicho antes do jogo, porque era uma coisa que era uma freguesia. Foram 2 anos Tinha de um carimbo, freguesia. né? Ah, Tinha um tinha um carimbo. carimbo. O Fortaleza podia escolher 3-0, 4-0 ou 5-0. Foram os placares que mais se repetiram, né? Isso, porque a gente sabe que isso fica mais para a torcida, né? A torcida que às vezes brinca, mas nós jogadores também a gente brincava, falava, vamos gente, gastar o bicho que hoje é certo. E realmente as coisas aconteciam mesmo contra o Fortaleza e em 94 e 95 o Ferroviário castigou muito Fortaleza. Tá. Acá, você falou dos clássicos. Você deve ter tomado conhecimento dessa homenagem aqui que fizeram para você ano passado. Você é Ah, lembro. considerado legendário. Você sabe por que Legendário. que você é legendário no Ferroviário? Olha, me explicaram na época, mas eu não lembro bem não. Se você puder me Eu vou explicar ler aqui para melhor. você, ó. Acácio, maior goleador em clássicos estaduais com a camisa do Ferroviário. O Ferroviário teve vários ídolos na sua história, mas Sei. com relação a jogar contra o Ceará e Fortaleza e número de gols marcados, ninguém bate você na história do Ferroviário. Isso Ah, eu não contando, sabia. inclusive, os grandes artilheiros da história do Ferroviário, que você não era nem atacante, você era mais um meia Meia, atacante, né? Você vinha meia de atacante. trás. Você Isso. é mais ou menos aquilo que chamavam antigamente de 8,5, né? O oito Isso, agudo. isso. Pronto. Então, assim, ninguém na história do Ferroviário, nem Hamilton Melo, Luizinho das Arábias, se você pegar os ídolos do Ferroviário na década de 50, Pipi, Fernando, agora mais recentemente Edson Caruso, ninguém fez tantos gols em Ceará e Fortaleza quanto você. Por isso você foi considerado legendário. Só para você ter aí os seus números com relação aos clássicos. Você marcou 26 gols contra Ceará e Fortaleza, no período que você ficou, de 1993 a 1998, né? Porque você tinha idas e vindas, você saía Isso, emprestado, voltava. isso. No total foram 6 temporadas. Então, nessas 6 temporadas, foram 26 gols, sendo somente 6 no Ceará. O freguês era o Fortaleza. Você fez É. 20 gols no Fortaleza. E Vixe. aí eu me lembro uma história, Acácio, nos anos 90, os dois grandes jogadores do futebol cearense dos anos 90 eram você e Sérgio Alves, pelo Ceará. Isso. Esses eram os dois mais badalados. O Sérgio Alves é considerado, na história do futebol cearense, como o carrasco do Fortaleza. Mas se você pegar os números do Sérgio Alves, ele tem realmente 22 gols pelo Ceará contra o Fortaleza. Você tem Certo. 20. É mais fácil fazer gol no Fortaleza pelo Ceará ou pelo Ferroviário? O que você acha? Com certeza pelo Ceará. Com certeza Com absoluta. certeza, né? E me E diga uma coisa, creio você acha que também, faltou. e creio Diga. também que ele jogou muito mais partidas contra o Fortaleza do que eu acho. Exatamente, exatamente. Ele ainda teve isso, ele teve mais partidas porque ele passou mais tempo no Ceará. Isso. Você acha que faltou da imprensa cearense um reconhecimento maior em torno do teu nome pelo fato de você jogar no Ferroviário? Se você tivesse jogado no teu auge, no Ceará ou no Fortaleza, você seria uma espécie de deus do futebol cearense? Olha, eu já sou muito feliz com a torcida do Ferroviário, muito mesmo, de fato de coração. Mas eu creio que sim, porque a gente, não, a gente sabe, você sabe, todos nós sabemos que a maior torcida do estado do Ceará é o Ceará, se eu não me engano, e a segunda é o Fortaleza. E a imprensa bate muito, foca muito o Ceará e o Fortaleza, e o Ferroviário, eu creio que seja a terceira força aí do estado do Isso. Ceará. Eu creio que os meus gols, que realmente se eu tivesse feito o sucesso que eu fiz no Ferroviário, no Ceará, no Fortaleza, seria muito mais reconhecido. Mas eu creio também que fazer os gols que eu fiz pelo Ferroviário, como você falou, é muito mais difícil fazer o gol jogando pelo Ferroviário no Ceará e no Fortaleza do que alguns jogadores do Ceará e do Fortaleza fazendo Ferroviário. Porque sabemos que, apesar do Ferroviário ter uma estrutura muito boa, me proporcionou uma estrutura boa para que eu pudesse render. A estrutura do Ceará e de Fortaleza, mesmo na minha época,
era muito maior, eles tinham muito mais condições. E, e eu acho que os gols que eu fiz, se tivesse nenhum desses dois times, a repercussão seria outra, sim. Sem dúvida. Eu advogo, inclusive, a ideia, Cássio, que você foi o maior jogador do futebol cearense nos anos 90. E muita gente, inclusive, já puxando para o lado do Fortaleza, muitas pessoas falam, inclusive, que o Clodoaldo foi o maior jogador, às vezes até da história do futebol cearense. O Clodoaldo só marcou 18 gols pelo Fortaleza contra o Ceará. Ou seja, isso mostra que os teus números são extremamente relevantes. E outra, tu conquistou um bicampeonato pelo Ferroviário, que não é coisa fácil. Não é. Ganhar um título pelo Ferroviário já é difícil. Você imagina ganhar 2 seguidos e ainda quase você foi tri, né? Que ainda tem aquela história lá de 1996, Isso. né, que até Perdemos hoje tem na uma prorrogação. Perdemos no na segundo prorrogação. tempo da prorrogação, um gol improvável do cabeça de área do Ceará, que nem passava do meio de campo, né? Então quase que a gente chegaria ao tricampeonato. Essa do gol do cabeça de área foi em 98, que também foi na prorrogação. 96 foi o gol do Sei. Betinho, um atacante que entrou de carrinho, Então foi outra enfim. mesmo. O Ferroviário jogou bola e quem fez o gol foi o Fortaleza, o Ceará no final. Mas assim, só para frisar o seguinte, nesses 132 jogos que você fez com a camisa do Ferroviário, você fez 74 gols. E eu advogo a ideia de que você foi o maior ídolo, o maior craque do futebol cearense dos anos 90, né? Comparado, inclusive, a craques do passado. E acho que também que se você tivesse jogado Ceará e Fortaleza nessa época, a repercussão seria muito maior, a compreensão, inclusive, do futebol cearense como um todo, a imprensa, todo mundo. Mas, enfim, eu queria focar um pouquinho em 94, quando você voltou do Sport de Recife, e logo na estreia, na reestreia, né, você fez 2 gols no 4-0 contra o Fortaleza, e depois esse 4-0 se repetiu várias vezes, 3-0, 5-0 contra o Fortaleza. Vocês ali naquele campeonato de 94, o treinador era o José Dutra, né? Isso. Vocês tinham ali a noção de que tecnicamente, vocês eram muito superiores aos adversários? Olha, não. Na época Não? a gente não tinha noção ainda assim. Nós sabíamos que nós tínhamos um time muito bom, com a base boa que veio de 93, porque eu queria dar até um méritos aqui a Lula Pereira. Você não tem noção do que Lula Pereira nos ensinou em 93. Não só a mim. Se você pegar um Batistinha, um Lima, um Branco, todos que passaram por Lula, tem que agradecer, porque Lula nos deixava, às vezes a gente se chateava, até 7 da noite, ligava os refletores da Barra do Ceará e Lula treinando, e aqui vamos, e vamos, e vamos. Acho que aquilo ali realmente nos preparou bastante para o ano de 94. E o Ferroviário também teve a felicidade de trazer Dutra. Dutra também soube comandar demais o grupo de 94, porque nós não tínhamos só 11 jogadores, a gente tinha mais 3, tinha mais uns 5 ou 6 que tinham todas as condições de ser titular do Ferroviário. Então, ali, quando aí começou o campeonato, a gente queria ser campeão, sim, a gente achava que tinha condições, mas a gente sabia também, e o Fortaleza nem tanto, mas o Ceará tinha um grande time, a gente não pode lembrar que o Ceará tinha grandes jogadores, como o Sérgio Alves, que você falou, e outros, e o Ceará era o favorito, mas quando chegou determinado momento do campeonato, no meio do campeonato mais ou menos, a gente começou a enxergar e não tinha como a gente perder aquele campeonato. Porque a gente não perdia nem para Ceará, nem para Fortaleza. A gente perdia para os times pequenos. Às vezes a gente se embaraçava com os times pequenos. Mas Ceará e Fortaleza, a gente sempre jogava de igual para igual e 90% das vezes a gente ganhava. Então chegou um certo momento do campeonato que a gente viu que era possível e nós, dentro do campo, mostramos que a gente iria ser campeão, porque foi um ano realmente maravilhoso. É verdade, o Ferroviário perdeu pouquíssimo naquele campeonato de 94. Ele perdeu no começo do campeonato uma partida para o Tiradentes, e aí depois o Dutra saiu, né, porque ele recebeu uma proposta melhor e saiu, e o Ferroviário acabou dando uma deslizada contra o Guarani de Sobral. Né? Você deve lembrar desse jogo. Aliás, era isso que eu ia te perguntar. Eu acho que Dutra ficou, não? Dutra ficou até o final, ficou não? 94. Não, o Dutra ganhou o primeiro turno em cima do Itapipoca, uma final que choveu no Castelão, caiu um pau d'água no Castelão, e logo depois ele saiu. Ele, se eu não me engano, ele foi para a Tunísia. César Moraes Curi. César Moraes veio depois, né? Porque teve o caminho ali, teve várias. O próprio Edmundo Silveira comandou o time em alguns jogos. Houve uma certa perda de estabilidade depois que o Dutra saiu ali no meio do campeonato, porque o Ferroviário era favorito contra o Guarani de Sobral no PV. E o Ferroviário perdeu de 1-0, gol do Marquinhos Capivara,
Lembro, lembro. Enfim, e o Ferroviário tinha vencido o primeiro turno, mas não venceu o segundo. E o Ceará que você falou aí era somente o vice-campeão da Copa do Brasil. Era um timaço, né? Isso. Contra o Era um Grêmio, né? O time Ceará perdeu a final contra lá o no jogo Grêmio, difícil. um time pesado. E aí é o seguinte, faz uma comparação, por exemplo, já que a gente pegou os dois principais, José Dutra e César Moraes. César Moraes acabou sendo o treinador campeão, ele pegou ali do terceiro turno em diante. Mudou muita coisa em relação ao Olha, estilo de mudou sim. trabalho? Mudou o esquema de jogo porque o Dutra tinha uma equipe mais sólida, né? O Dutra jogava com dois atacantes, quatro meio campo. Aí César Moraes, ele sempre gostou do estilo de três atacantes, jogar com dois pontas abertos. E aí, queira ou não, o meio de campo não fica tão forte. Mas o César Moraes, se não me engano, pegou já na reta final. Acho que não teve muitos Ele jogos. chegou em setembro, né? Ele pegou os últimos 3 meses. Isso. Pegou os Aí, últimos três é isso. meses. Aí, na verdade, teve essa mudança. Mas a base, como eu te falei, de 93 e a base que Dutra deixou também em 94, sem tirar os méritos de quem passou e nem de César Moraes, e o que eles deixaram era uma base muito forte. E também eu acho que é uma coisa que a gente fala às vezes, sabe? No futebol existe muito isso. O grupo da gente era bastante unido, muito unido, tanto dentro de campo como fora de campo. Então, um grupo daquele é difícil de formar de novo, viu? Porque a gente fazia tudo com alegria, a gente não tinha aquela vaidade de um querer ser melhor que o outro. E eu acho que isso também foi muito importante. Tanto que na final, foi uma final espetacular. Às vezes eu vejo o gol da final de Batistinha, né? A gente ganhou de 2-0 para o Ceará na final. Aquele gol de Batistinha, aquela narração, é emocionante demais, gente. É uma das coisas mais lindas que eu já vi no futebol. Vilar Então, Marque, aquilo narrador. ali, e o último jogo eu não joguei, porque a final era dois jogos, né? Eu fui expulso um jogo antes, aos 43 segundo tempo, eu dei uma bobeira lá, fui expulso, e aí não joguei a grande final, que foi o 2-0. Então, aquilo ali o nosso time era tão bom que entrou no meu lugar, se não me engano, foi Reginaldo. Entendeu? O Reginaldo entrou e jogou muito bem, muito bem. O Ferroviário aquele dia foi perfeito, já fez uma grande partida. E aquele título de 94 foi mais do que merecido. Na realidade, Cássio, o Ferroviário perdeu o segundo turno, né? Foi eliminado pelo Guarani de Sobral e o Ceará acabou ganhando o segundo turno. Quando foi decidir o terceiro turno, o adversário do Ferroviário era justamente o Ceará. Aí foram Isso. dois jogos. O primeiro foi 1-1, eu acho que você lembra desse jogo, que foi um jogo que o Catatal bateu um pênalti e o Roberval defendeu. Lembro? E ali foi importante, o Cícero Ramalho fez o gol do Ferroviário. E no jogo seguinte, que era o segundo jogo decisivo do terceiro turno, foi o 2-0, que o Batistinha fez aquele gol na narração que você acabou de citar. Isso. Nesse jogo, você ficou fora da final. A final foi Foi. dia 4 de dezembro, foi um 0-0. Se você Isso. tivesse em campo ali naquela grande final, Cássio, olhando hoje os lances aí, que o Favero cansou de perder gol, você acha que tinha saído ali pelo menos dois? Eu acho que não sei, é uma resposta que a gente nunca vai ter, né? Mas eu creio que, pelo momento que eu tinha, que eu vinha vivendo ali em 94, um momento muito bom no Ferroviário, e nesses jogos aí eu sempre conseguia fazer gols, eu acho que poderia ser diferente, mas tudo é a base do achômetro. Eu acho que é uma coisa, essa resposta a gente nunca vai ter, né? Mas Sem voltando um dúvida. pouco atrás, você falou esse jogo do Guarani, eu lembro que a gente realmente perdeu esse jogo. A gente ficou mal, eu lembro, isso num detalhe, depois desse jogo aí, eu acho que foi essa derrota fez a gente enxergar o campeonato de outra forma. Eu acho que a gente já estava achando que estava fácil, que a gente ia ganhar, e aquilo ali fez a gente ver que não era assim, entendeu? Que a gente, para ganhar, a gente tinha que jogar e jogar muito. Então, eu acho que aquela derrota fez todos nós refletirmos e ver que a gente tinha que mudar um pouco de postura. Eu acho que ali também foi uma chave. Aquele jogo ali fez a gente ver que a gente tinha que focar, porque às vezes você se envaidece um pouco, né, e perde o foco. Então, aquele jogo ali também foi um jogo que fez a gente mentalizar e voltar aos trilhos de novo. Tem algum outro jogo ali de 94, Cássio, que você lembra de uma grande atuação, que você lembra de um golaço teu, daquele título de 94? Olha, 94, tem alguns. Acho que contra o Fortaleza, né? Teve um jogo contra o Fortaleza, se não me engano, eu fiz 2 gols. É, esses jogos contra o Fortaleza era bom porque é sempre estádio cheio, né? Tu sabe. E a maioria dos torcedores era contra o Ferroviário. Então, era muito bom você ver aquela torcida coral que sempre ficava no fundo do gol, né?
você Isso. fazer o gol e partir para aquela torcida maravilhosa, carinhosa, você é muito emocionante. Então, os jogos que eu mais gostava, assim, eram os jogos contra o Fortaleza. Eu não lembro qual, mas contra o Fortaleza era muito gratificante, ficava muito Eu vou feliz. lhe dar um dado aqui, ó. Contra o Fortaleza, se você pegar todos os confrontos de 94 a 95, só levando esses 2 anos. Vou nem levar em 93, não. Nem para frente. 94 e 95. O Ferroviário fez 35 gols no Fortaleza, só sofreu 14. Vixe, É como se fosse um 21-0. É como se fosse um 21-0. É um negócio assim massacrante. É por isso que o pessoal diz até hoje que quando tinha jogo contra o Fortaleza, o torcedor do Ferroviário ia com pena, porque sabia que ia ter uma lapada, né? Acácio, na final do campeonato, você não jogou, mas você estava lá. Quais são tá. tuas lembranças ali da festa, da comemoração da torcida do Ferroviário depois do jogo? Ah, meu Deus, é coisa de outro mundo, viu? Porque aquilo ali antes do jogo, a gente estava muito eufórico, né? Todo mundo apreensivo. A gente sabia que a gente tinha um time melhor que o do Ceará. Mas a gente pegou um estádio com quase 60 mil, se eu não me engano. A gente sabe que a maioria dos torcedores era contra o Ferroviário. E só que o time estava muito focado. E a gente entrou aquele jogo ali no vestiário, os jogadores, todo mundo eufórico. A gente sabia que tinha todas as condições de ganhar, independente de torcida, de imprensa. Você sabe que o Ferroviário ganhar um jogo ali para o Ceará, tudo flui contra. A gente sabe disso. Tudo na dúvida vai ser do Ceará. Uma falta na dúvida é do Ceará. Um pênalti na dúvida é do Ceará. E ali foi um jogo emocionante. Eu sei que a festa que a gente fez depois do jogo, a gente também foi o nosso primeiro título, né? A gente ficou muito eufórico. E a gente não sabia também que em 95 iria ganhar de novo. Alguns jogadores foram embora depois, mas foi uma coisa que não tem explicação. É uma emoção. Você ser campeão cearense é uma emoção muito grande. Foi um dos momentos dentro do futebol mais felizes da minha vida. Sem dúvida. O Cássio Cacau, que é presidente do Conselho Deliberativo do Ferroviário, ele está lembrando aqui do ABC Coral. Acácio, Batistinha e Cícero Ramalho. Isso. Vocês três sozinhos, vocês fizeram mais gols do que o time do Ceará todinho no campeonato. Ele lembrou esse detalhezinho aqui agora. E o É? Rafael Jerônimo, aproveitando aqui a participação do Rafael, ele está dizendo o seguinte: obrigado, Clóvis Dias, o maior presidente da história coral. O que é que você fala sobre o Clóvis Dias? O que é que boas lembranças como gestor, como presidente, como patrão? Olha, eu particularmente eu tenho boas recordações e não tenho nada a falar do Clóvis Dias, porque, como eu falei, né, foi um divisor de águas a minha saída do Fluminense de Feira e queira ou não, ele como presidente do clube, ele que me levou. Ele que me levou para o Ferroviário. E em 93, quando eu cheguei, ele mudou todo o clube. A minha chegada, a chegada de outros jogadores desconhecidos, como Batistinha. Chegava jogador do Piauí, de Manaus, de tudo quanto é canto. Queira ou não, ele tem um mérito de contratar, e ele contratou, e ele acertou nas contratações. Porque contratar é fácil, difícil é você acertar na contratação. Então, ele apostou em todos esses jogadores desconhecidos, e eu acho que o mérito também é muito dele. O tempo que eu passei no Ferroviário, ele sempre foi fiel, as promessas que ele fez comigo, todas ele cumpriu. Eu só me chateava assim, que às vezes tinha time vinha de fora, uma certa época mesmo a Portugal. Me aconselhava. Então me ajudou muito também, não só financeiramente, mas todos os compromissos que ele fez comigo, ele honrou. Então eu não tenho o que falar dele, eu tenho mais é que agradecer do que criticá-lo. Beleza, beleza. A conexão deu uma falhadazinha, mas agora voltou. E Douglas Albuquerque? O que é que você fala de Douglas Albuquerque? O que é que você tem de lembrança dele? Ó, o Douglas Albuquerque, ele era mais fechado, né? Ele
a gente não tinha muito acesso, nós jogadores não tínhamos muito acesso a ele. A gente tinha mais acesso a Clóvis Dias, que você, Clóvis Dias, se você quisesse falar com ele estava sempre aberto. E Douglas Albuquerque, às vezes, ia lá 2 vezes na semana. Ele era o maior investidor do clube, era o Douglas Albuquerque. Por sinal, quem comprou meu passe aqui na época na mão do Fluminense Feira foi o Douglas, né? O Douglas que investiu todo o dinheiro, pagou, comprou o meu de Itamar, comprou, aí não sei se, acho que ele comprou e deu ao Ferroviário, por amor ao clube, mas era um cara que você não tinha muito acesso, ele era muito fechado. Às vezes ele ficava feliz, mas também não expressava felicidade, você não dava muita brecha para que nós Eu sei, jogadores pudéssemos chegar mais nele. sem dúvida. Um recado aqui para você, Acácio, do Chateaubriand Filho, você deve conhecer, diretor de marketing do Conheço, Ferroviário, conheço. dizendo que não custa ser repetitivo, mas ele vai sempre dizer: Acácio, o maior jogador que ele viu nos gramados cearenses. Obrigado, Igor. Obrigado, obrigado. E Acácio, em 95, você disse aí que em 94 a comemoração foi grande demais, porque vocês não podiam nem imaginar que em 95 vocês iam ganhar de novo. Mas em 95 deu ferrão, e de uma maneira, inclusive, muito mais pesada, né? Aquele time de 95, apesar de eu particularmente acho que o time de 94 ele tinha mais desenvoltura, 95 ele tinha uma outra característica, mas ele pegou na final o Icasa. Isso não deu nem chance para Ceará e Fortaleza, que foram ficando pelo caminho. O que você lembra de 95 em comparação com 94 no bicampeonato? Eu acho que o time de 95 era mais técnico, né? O de 94 tinha muita força, muita pegada, assim. E tinha um conjunto melhor até. O de 94 tinha um conjunto, era mais compacto. Mas o de 95 era mais técnico. Na verdade, o campeonato de 95, a gente, né, você nunca vai fazer um campeonato perfeito, né? Ganhar todos os jogos com facilidade. A gente sabe que não é. O Icasa, nessa época aí, tinha um excelente time, viu? Um excelente time. Mas nós ganhamos 2 turnos, se eu não me engano. A gente foi até mais fácil. Esse último jogo a gente empatou de 0-0, foi campeão. Mas se a gente perde, a gente ia ter mais várias partidas aí pela frente. A gente Isso. praticamente ganhou um pouco antecipado. E foi um jogo que foi 0-0, onde a gente fez um gol. Um gol de esquerdinha, se eu não me engano, foi um gol anulado. Um gol limpo. Aquele gol não era para ter sido anulado. E a gente jogou em cima do caso o tempo todo. É aquele tipo de jogo. Se a gente não fosse campeão nesse dia aí, a gente ia ter jogado de novo, acho que, se não me engano, com o Icasa, né? A gente ia Isso. ter jogo com o Icasa e com certeza a gente iria ser campeão, porque o nosso time ali em 95 estava sobrando. Em termos de elenco, você acha que as opções eram maiores em 94 ou 95? Eu acho que 95, porque apesar de em 95 a gente teve grandes perdas, né? Batistinha saiu, foi jogar no interior de São Paulo. Alguns jogadores muito importantes saíram, né? Mas NASA, Clóvis, né? NASA também. NASA. Não, acho que NASA estava em 95. Ele voltou depois, ele voltou do meio para o fim, né? Mas no começo ele Acho tinha que voltou, saído. não foi? Isso, É, mas a base, o Ferroviário deixou uma base muito forte. Aí do campeonato de 94 ficou, acho que uma base muito boa para 95. Mas eu acho que teve mais opções porque Clóvis Dias fez contratações pontuais, né? Ele já sabia onde as posições eram mais carentes, aí fez as contratações certas. Então eu acho que em 95 se teve mais opção que em 94. eu vou lhe colocar agora numa saia justa, Cássio. Era melhor jogar com Robério ou com Cícero Ramalho ali na frente? Rapaz, essa pergunta aí fica difícil. Com os dois fizeram muitos gols jogando comigo de meia e eu Isso. também fiz muitos gols com os dois. Então, essa pergunta aí, são dois Vamos amigos pular, meus. né? Essa pergunta aí eu vou ficar em cima do muro. Foram dois grandes companheiros, né, de Grande, grande, bicampeonato. O Cícero grande, Ramalho no perfeito. primeiro ano e o Robério no segundo. Isso. E o próprio Batistinha também, que acho que meu futebol Sem casava dúvida, muito com o Batistinha também. sem dúvida. E, assim, o que é que tu lembra de 95? A sensação de ter feito história, né? Porque o Ferroviário nunca tinha sido bicampeão, nunca na vida, Ah, na história do Ferroviário. Isso foi diferente? A 95, sensação de. 95, eu tenho até mais lembranças assim, sabe? Porque 95 foi um ano que eu me machuquei um pouquinho, fiquei algumas partidas fora. E eu me lembro de uma partida contra o Ceará, que geralmente o Ferroviário sempre ganhava o Ceará de 1-0 e sempre 1-0 com o meu. E teve um jogo no PV, o estádio cheio, estava lotado. O Ferroviário precisava ganhar do Ceará, porque
Eu não me lembro assim por quê, por qual motivo. Acho que ele ficaria fora de alguma coisa. Eu sei que o Ferroviário precisava ganhar do Ceará e eu fiz um gol aos 43, 44 do segundo tempo, se não me engano, de cabeça. Reginaldo deu uns driblou lá, não sei, driblou, foi no fundo, cruzou. Eu fiz o gol de cabeça, um gol que até me ajoelho assim, perto da trave. Eu chorei, porque foi um gol que marcou muito para mim, porque eu vinha me machucando, passando por momentos difíceis, e foi um gol que lavou a alma do torcedor coral, um gol importante. Então, para mim, ficou marcado na memória. Você terminou a comemoração daquele bicampeonato aonde? Você lembra daquela noite? Teve festa, Olha, teve teve, encontro com os jogadores? Como é que foi aquela teve. noite? Douglas Albuquerque levou a gente para uma churrascaria, né? Todos os jogadores. Levou a gente num lugar bacana lá, foi uma festa. Douglas, uma semana antes, me tinha prometido apartamento, um monte de coisa, o Douglas tinha me prometido. Acho que ele não botou fé, a gente foi campeão. E ele ficou muito feliz, viu, Douglas? Ele era muito fechado, como eu falei, mas nesse dia aí, acho que ele abriu o coração, ficou feliz, muito feliz mesmo. E foi uma festa linda, com os jogadores, com seus familiares. Porque a gente fala assim, você sabe que você ser campeão e bicampeão pelo Ferroviário não é fácil. A gente Isso. sabe que o extracampo é muito forte no futebol e o extracampo todo era contra o Ferrão. E a gente conseguiu superar tudo isso e ser campeão e bicampeão foi muito bom. Você acha que o extracampo funcionou para o Ferroviário não ter sido tricampeão? Olha, eu acho que não. Eu acho que em 94 tinha um árbitro lá que eu até brigava muito com ele, Marcos Brasil. Ele era muito cruel com o Ferroviário. Não sei o problema que ele tinha com o Ferroviário, porque era difícil o Ferroviário terminar o jogo com 11, viu? Porque toda a bola duvidosa era sempre contra o Ferroviário. E ele sempre apitava os jogos mais importantes, né? Que ele tinha um certo currículo aí no Ceará e ele sempre apitava jogos importantes. E Marcos Brasil, eu participei de vários jogos de ver ele prejudicar muito o Ferroviário. E se você for expulso uma vez por ele, você falar alguma coisa com ele, já vem com cartão vermelho. Então, eu acho que em 94 surgiu, mas graças a Deus no final tudo certo. Agora, 96 você está falando, né? Não, 96 eu não acho que houve nada não que prejudicou, não. Que eu lembre, no momento, não. Aquela expulsão do Silvio César, né, que ele e o Márcio Alan trocaram um soco, você deve te lembrar desse jogo na final de 96 contra o Ceará, e o Dacildo Mourão, podendo... Normalmente um árbitro faria o quê? Um árbitro expulsaria os dois, porque eles trocaram bufetes lá, bufetadas. Só foi expulso o jogador do Ferroviário. O Ferroviário acabou jogando aquela partida desde o primeiro tempo com 10 jogadores. Até hoje as pessoas lembram daquele jogo como se fosse como um jogo que realmente o Ferroviário deixou de ser tri, porque ficou com um jogador a menos. E eu lembro de Chicão, você deve lembrar de Chicão, de saudosa memória, supervisor do Ferroviário. Lembro. Supervisão, o Chicão, ele morreu contando uma história, dizendo que tinha ouvido nos bastidores da Federação Cearense que se o Ferroviário fosse tricampeão, as pessoas diziam lá que se o Ferroviário fosse tricampeão, o futebol cearense acabava. Não podia ter 3 anos seguidos de Ferroviário. Enfim, são essas coisas dos bastidores que a gente nunca sabe, né? Acabam virando lendas no futebol, mas você que jogou bola sabe que acaba, de certa forma, dentro de campo, as coisas acabam tomando um rumo, muitas vezes decidido fora dos gramados, né? Foi frustrante não ser tricampeão pelo Ferroviário? Ou já a CBI já estava de bom tamanho? Não. Foi frustrante. Claro que não. Aquele título ali para ser tricampeão estava em nossas mãos também. Mas eu creio, eu acho que não, porque o Dacildo Mourão, ele sempre teve uma excelente conduta. Eu não acho que o Dacildo Mourão nunca foi tendencioso, ele sempre foi um árbitro de personalidade. Eu creio que ali ele pode ter cometido um erro assim, isolado, ele pode ter sido muito duro, até com o Silvio César, assim, com o clube, mas eu não acho que ele tinha intenção de prejudicar o Ferroviário, não, porque Dacildo Mourão, ele morava na Barra do Ceará, se eu não me engano, e eu encontrava sempre com ele, ele é uma excelente pessoa, eu creio que não. Agora, Chicão andava nos bastidores, né, do futebol, mas a minha opinião, vendo aqui de longe, num momento assim, vários jogos... Você acha que não teve nada, né? Que eu joguei com... Acho bacana esse teu depoimento, porque até hoje a gente escuta muitas críticas ao Dacildo. E o Dacildo, muitas vezes, ele fez grandes arbitragens pelo Ferroviário, né? Enfim. Mas, Acácio, depois você foi jogar o Campeonato Carioca pelo Madureira, Isso. emprestado novamente? Emprestado, isso.
Foi do emprestado. Madureira que você foi bater no Vasco? Foi, não, justamente eu fui com o NASA, né, em 97. Aí em 96 também. É porque essa final de 96 eu joguei muito poucas partidas, que eu fiquei 8 meses machucado. Por isso tem algumas coisas que eu não lembro, entendeu? Eu não joguei muitas Sim. partidas, porque eu tive problema pubiano e fiquei muita partida fora. Foi um ano praticamente que eu não joguei. Eu voltei para as finais. Nesse jogo aí eu estava no banco, entrei depois, mas participei muito pouco pelo problema físico. Aí sim, 97, sim. 97 eu fui pro Pro Madureira, Vasco. eu e NASA, né? Eu, NASA, Batista, se eu não me engano, mas quem se firmou mesmo de titular lá que ficou foi NASA. A gente fez um excelente campeonato carioca, muito bom. Eu fiz vários gols no campeonato carioca. NASA jogou super bem também. E aí, a partir daí que a gente foi pro Vasco, aí, por indicação de Antônio Lopes, a gente, naquela época não tinha tanto empresário como tem hoje para te colocar aqui, te colocar ali. Antônio Lopes viu algumas partidas nossas e pediu nossa contratação. E a gente foi pro Vasco em 97. Como é que foi a passagem pelo Vasco, Acácio? O que é que você lembra? Você chegou a jogar algumas partidas no Campeonato Brasileiro que o Vasco foi campeão brasileiro. Você foi campeão Isso. brasileiro pelo Vasco, né? Joguei poucas partidas, mas estou na foto lá, viu? Na foto de campeão. Eu tenho um gol no Vasco que eu fiz lá contra o Penharol, Vasco e Penharol no Estádio Centenário em Montevidéu. Eu tenho um gol, fiz um gol de falta lá no Vasco, na Copa Sul-Americana. Aí voltamos, eu passei esse tempo todo no Vasco, fui muito pouco aproveitado, também não foi. Aí você me perguntou no início sobre momento no futebol. 97 foi o meu melhor momento jogando futebol, onde eu consegui fazer um excelente, fiz vários gols no Campeonato Carioca, no campeonato muito difícil, e foi meu melhor ano. Infelizmente, o dono do meu passe, o Ferroviário é dono do meu passe, o seu Clóvis Dias, sabe que o empresário vive disso, ele resolveu me emprestar para o Vasco, mas o Vasco eu não joguei, não foi porque fizeram nada comigo, é que não tinha vaga mesmo. Na minha posição tinha dois caras que já eram jogadores de seleção brasileira, que era Juninho e Ramon, né? Ramon Menezes. E Juninho vinha Pernambucano, né? Juninho Pernambucano e Ramon Menezes, já eram titulares há muitos anos do clube. E vinha Pedrinho subindo da base, que jogava nas bases de toda a seleção brasileira. Então eu tive pouca oportunidade, não porque fizeram trairagem comigo nem nada, porque realmente esse ano, 97, o time do Vasco era um time fantástico. E as pessoas que jogavam na minha posição não davam brecha. E ao contrário de NASA, né? NASA entrou, se encaixou certinho no esquema tático, você vê como é futebol, se encaixou certinho e fez uma história linda no Vasco, né? Se firmou e ficou 4, 5 anos aí no Vasco. Em 98 você acabou voltando para o Ferroviário, né? Foi teu último Isso, ano no isso, Ferroviário. isso, Quando você 98. voltou, quando você Aí voltou, foi o vice-campeão. presidente já não era mais Clóvis Dias, Não, né? Carlinho Mesquita. Qual foi a diferença? Foi diferente você voltar para um time que não tinha mais a mesma característica, o mesmo ambiente, os mesmos jogadores, aquele time de 98, que acabou chegando na final também, né? Contra o Ceará. Isso. 98 eu creio que foi um acaso, porque a gestão de Clóvis Dias era uma gestão mais profissional, né? Uma gestão de uma pessoa que entendia de futebol. E de Carlinhos era um cara que chegou ali para tentar ajudar o Ferroviário, já veio não tinha experiência, não sabia nada de futebol, fazia as coisas por impulso, tomava decisões erradas. E mesmo assim, o Ferroviário conseguiu chegar onde chegou. Esse jogo aí de 98, eu participei ele todo. Esse campeonato aí, a gente ia ser campeão. Nós não fomos campeões porque Lula Pereira, se eu não me engano, trouxe o time do Rio Branco praticamente todo para jogar umas 3, 4 partidas, não foi? Aí Trouxe do trouxe Campeonato Paulista, né? isso, o time acabou o Campeonato Paulista, ele trouxe o time do Rio Branco todo dia, se eu não me engano. E aí Ou seja, ficou equilibrado. Ele trouxe esse time todo, mesmo assim, não ganhou a gente não. Foi esse jogo aí que eu falei que a gente tomou um gol na prorrogação do segundo tempo, na não foi isso? prorrogação do volante, Gilmar Serafim. Gilmar Serafim, Ou um cara que seja, você vê a fatalidade. Gilmar Serafim, ele me marcava. Sempre tinha contato com ele. Gilmar Serafim, ele não passava no meio de campo, você vê, né? Um jogador muito de marcação. Esse cara conseguiu entrar na área da gente e fazer o gol. A fatalidade do futebol, sem né? dúvida. Sem dúvida. Ou seja, você pelo menos tem no seu currículo um título de vice-campeão paulista, né? Porque o Ferroviário não perdeu para o Ceará, o Ferroviário acabou perdendo para o Rio Branco da Americana, né? Falou tudo.
Vestido da mesma Não, lista. não faz Porque sentido. se o Ceará não faz Aquele isso, regulamento era. isso. Se o Ceará não faz isso, aquele campeonato a gente ia ganhar muito fácil, não, entendeu? Isso aí foi. Sem dúvida. Por falar em Ceará, Acácio, até hoje eu não entendo o que, é que você foi fazer lá, em 99. Como é que foi sua ida para o Ceará? Olha, eu fui para o Ceará e eu já estava praticamente de passe livre, se eu não me engano. Já tinha a lei do passe, eu acho que fiz algum acordo com o Ferroviário, Lei já Pelé, tinha. né? 97, Isso. Aí já estava de passe livre. O Ceará, rapaz, eu vou te falar, eu fui campeão cearense pelo Ceará em 99. Só que o Ceará, não Isso. sei se era o clima lá, eu vou ser sincero, eu fiquei pouco tempo no Ceará e o pouco tempo que eu fiquei, só me machuquei, fiquei a maioria do tempo machucado. Eu nunca tive problema de tornozelo na minha vida. Tive problema de tornozelo no Ceará, que eu não conseguia jogar. Eu vou te falar, minha passagem no Ceará realmente não. As lembranças não são boas, porque eu nunca consegui jogar, sempre machucado o tempo todo. Me recuperava, aí não cuidava da parte física, já ia direto pro jogo, e aí não tem condições de você render dessa forma. Depois do Ceará, você foi para o Remo? No Remo. Remo Como é praticamente que... foi meu último clube. Meu último clube, joguei um campeonato, a Copa Norte e o campeonato paraense pelo Remo. E depois voltei para o Fluminense. Aí já estava pensando em parar, né? Aí já tinha me estruturado, já tinha a minha vida financeira não, que na época a gente não ganhava dinheiro com futebol, né? Hoje que tá bom demais, né? Hoje está E já mais tinha me fácil, né? estruturado um pouquinho e já vim para a Feira de Santana, já que eu já tinha coloquei um comércio para mim, já encerrei minha carreira em 2000. Acácio, foi difícil essa decisão de parar de jogar futebol? Olha, não foi pelo seguinte, porque eu me preparei para parar, sabe? Eu já vinha, em 2000, eu sempre botei minha cabeça assim, que eu não queria ficar jogando assim, porque aqui na Bahia, eu pensava em vir jogar na Bahia, mas eu pensei, meu Deus, se jogar num timezinho pequeno, que atrasa salário, não paga. Eu me programei, me estruturei financeiramente, aí eu já parei com o comércio aqui, já estruturei, já coloquei um comércio, eu saí do futebol, e mergulhei nesse comércio. Então, eu não tinha tempo para ter saudades assim de ficar, meu Deus, mas não quer dizer que seja fácil. Às vezes eu ia assistir um jogo de futebol aqui, batia uma saudade danada, mas na segunda-feira já estava focado em outra coisa e então para mim não foi tão difícil assim não. Acácio, a pergunta do Ricardo Rocha e do Rafael Jerônimo. Não sei se você já chegou a receber algum convite para trabalhar no Ferroviário em outra função, mas se já recebeu, se você viria algum dia voltar no Ferroviário para trabalhar no futebol novamente, enfim, alguma coisa profissional. Não. Isso aí eu sou incisivo que não, porque a minha atividade hoje, eu agradeço a Deus, eu estou muito bem. E o futebol, eu nunca tive vontade de me envolver muito, não. Na época que eu parei, eu até fui convidado para se auxiliar, voltar, me envolver com futebol de alguma forma, mas eu nunca quis assim, me envolver, porque quem está fora não sabe, é um meio muito difícil, entendeu? Acontece muitas coisas, você às vezes para subir tem que pisar em alguém, e é difícil, eu não sou esse tipo de pessoa assim. Não estou generalizando, não, tem muita gente boa no futebol, mas é um meio muito difícil. Então, eu procurei não viver esse mundo, me estruturei para isso e acho que tomei a decisão correta. Estou aberto, assim, se o Ferroviário precisar de minha Cássio, eu preciso que você venha aqui para fazer alguma coisa, uma campanha, falar de alguma coisa. Na hora estou disponível, vou sim. Agora, para me envolver com futebol, apesar de amar esse clube, mas não tenho essa intenção, não. Acácio, em 2018, o Ferroviário foi campeão brasileiro e foi feita uma comemoração lá com os campeões brasileiros e lembrado da geração 94-95. Você voltou à Barra do Ceará. Fala aí pra gente como é que foi aquele momento, até a emoção de vocês, aquele grupo se reunir, muita gente não se via há muito tempo, a torcida do Ferroviário naquela festa, saudando os campeões brasileiros e os campeões de 94-95. Como é que foi aquele momento ali no teu coração? Meu Deus, aquilo ali, eu vou te contar, viu? Foi surreal, viu? Aquilo ali também, um dos grandes momentos, um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu levei a minha esposa, me emociono de falar, porque nesse dia eu fui com minha esposa. Eu cheguei na Barra, que entrei no Elzi Cabral, poxa, passou um filme na minha cabeça, foi muito bonito, viu?
quando entrei em campo, que os torcedores, poxa, me chamavam, eu não parei, quase que eu não conseguia entrar em campo, os torcedores falando comigo, tinha torcedores me agradecendo. Eu ficava pensando, meu Deus, será que o que eu fiz foi tão importante, hein, entendeu? Porque eu fui tratado com tanto carinho, com tanto amor, que eu fiquei sem entender. Foi um dia maravilhoso na minha vida, fiquei muito feliz. Por isso que eu sempre falo, vocês aí em Fortaleza, em especial ao Ferroviário, tanto a diretoria como os torcedores, realmente honra, lembra do que o atleta fez pelo clube. Eu fico muito feliz. E esse dia aí foi um dia que marcou na minha memória e eu nunca vou esquecer. Emanuel Brasileiro acabou de escrever aí que está chorando porque você não tem a mínima noção que você fez pelo Ferroviário. Acabou de dizer aqui. Ah, Charles Gabriel. Garrido, Chateaubriand novamente. Acácio, infelizmente as nossas lives passam rápido demais. O ideal seria a gente passar aqui o domingo inteiro. Mas nós temos 2 minutos apenas para completar 1 hora de vídeo. Eu Sim. queria que você me falasse nesses 2 minutos como é que você acompanha o Ferroviário hoje à distância, como é que você acompanhou nesses últimos 20 anos o Ferroviário à distância, que você deixasse também um recado de despedida para a torcida do Ferroviário que acompanhou a gente aqui. Eu acho que nós quebramos, inclusive, alguns recordes aqui na noite de hoje em relação às outras lives. E certamente durante a semana, normalmente os nossos vídeos chegam a mais de 300 visualizações. Eu acho que vai passar no teu caso, né? Sinal que tu está muito vivo ainda na memória do torcedor do Ferroviário. Usa esse minuto final aí para responder, né? Como é que você acompanha o Ferroviário, para mandar uma mensagem de despedida para a torcida do Ferroviário que te tem como um dos maiores ídolos e um dos maiores craques da história do futebol cearense, não é só do Ferroviário. Olha, eu acompanho o Ferroviário por redes sociais, né? Eu acho que na época que eu jogava não tinha, né, as redes sociais e hoje acompanho muito pelo Instagram, pelo Face. E essa ferramenta é uma ferramenta muito boa. As notícias do Ferroviário eu vejo quase diariamente. O Ferroviário, quando foi campeão da Série C, eu acompanhei quase tudo, mas fiquei tão feliz. E foi maravilhoso aquele título da Série C do Ferroviário. E a mensagem que eu quero deixar para o torcedor coral é continuar amando esse clube que realmente é contagiante, que me deu muitas alegrias, não deu só a mim, mas a toda a nação coral. Essa torcida apaixonante, essa torcida que impulsionou os jogadores dentro de campo, sentir. E às vezes você falta forças, mas a torcida é tão apaixonante que você entrega a vida ali em campo. Então eu peço que eles possam continuar assim amando esse clube, como eu aqui à distância amo também. Acácio, muito obrigado pela tua atenção. Temos 9 segundos para terminar. Um abraço, obrigado por atender a nossa convocação. Saudações corais, boa noite.